Olá, boa noite. Nós estamos convidando vocês para mais uma live que iniciará em instantes. Não é isso, Ju? Isso mesmo, olá Michele, olá a todos que estão nos ouvindo. Esperamos por vocês daqui 5 minutinhos, hein? E hoje será uma conversa especial, não é, Michele? Sim, muitas novidades e também como começou tudo. Isso mesmo, vamos falar sobre Angola. Um abraço a todos, até daqui a pouquinho. Olá a todos. Olá, Michele, boa noite, tudo bem? Olá, Ju, boa noite, tudo bem? Estou bem também, tudo frio aqui, né, Michele, em Curitiba? Muito frio, Ju. Para cariocas, especialmente, né, Michele? Verdade, Ju. Mas eu tenho um Ai, ai. companheiro inseparável, o aquecedor. É verdade. Ai, ai. Boa noite a todos que estão nos ouvindo.
Acho que os nossos alunos também estão com frio, Ju. Cadê todo mundo? É verdade. Bom, se já quiser ir falando sobre qual é o nosso tema, né, Michele, dessa noite. Sim, olá, boa noite, Ana Carolina, seja bem-vinda. E hoje nós temos um tema muito especial. Nós vamos falar sobre Angola, né? A nossa história, a história do programa de Educação para a Vida, como tudo começou, né? É inspiradora essa história e eu tenho certeza que Deus estará ministrando ao seu coração através das palavras que nós temos a ouvir hoje, além da Ju, que estará compartilhando como foi, né? Nesse tempo eu ainda não participava do programa de Educação para a Vida, nem da atuação voluntária, e a Ju vai estar compartilhando, e também a nossa coordenadora, que é a Valéria Prazeres, ela está em Angola, e é ela que cuida desse programa, ela que dá andamento juntamente da equipe. Nós vamos conhecer um pouquinho da realidade, do trabalho, de tudo que tem sido feito em Angola desde 2011. Então, nós temos hoje muitas coisas bacanas para compartilhar com todos vocês. Sejam bem-vindos, que Deus possa estar ministrando a cada um. Nossos cursos têm sido de grande proveito, nós estamos muito felizes com a participação de todos, né, Ju? É verdade. Realmente tem sido, assim, surpreendente, né, Michele? Tantos alunos participando do fórum online. E nessa noite vai ser uma alegria compartilhar sobre a nossa história em Angola, como tudo começou, como a IP chegou nessa nação. Que bom, sejam bem-vindos todos que estão entrando agora ao vivo. Sim. E eu quero também já deixá-los à vontade para perguntar, nós estamos à disposição, aqueles que quiserem estar compartilhando também suas experiências, nós estamos aqui para trocarmos, né, as experiências e compartilhar aquilo que cada um tem feito, tem cumprido o seu chamado, né? Nós não somos nada mais do que servos, nós temos servido ao nosso Senhor aqui no Brasil e em todas as nações que Ele nos enviar. Essa tem sido a nossa missão. Então, que vocês fiquem também à vontade para compartilhar aquilo que você tem feito. Ju, então conta pra gente como que aconteceu essa primeira viagem, né? Nós já falamos aqui sobre a história da atuação voluntária, a fundação, né, em 2008, e como surgiu, né, essa viagem para Angola. Sim, Michele, puxa, eu estava relembrando, olhando as fotos, até se for possível passar as fotos ali, nós temos a Ana nos ajudando aqui nos bastidores, muito obrigada, Ana, nossa equipe do escritório em Curitiba, e foi muito interessante, separei até algumas fotos para mostrar para vocês sobre a primeira viagem que nós realizamos, com o objetivo, com muitos sonhos, de levar a educação por princípios para contexto missionário. A atuação voluntária, ela surgiu em 2008, vocês estão observando essa foto, aonde pela primeira vez eu tive a oportunidade em Angola, no ano de 2011, de ver os caderninhos dos alunos e conhecer um pouco da realidade do contexto de Angola. E eu quero falar um pouquinho sobre essa fotografia que vocês estão observando agora. Quando nós fomos para Angola, nós tínhamos muitos sonhos, muitos objetivos, nós passamos muito tempo orando sobre essa viagem. Foi um convite dos missionários José Daniel e Márcia Gomes, né, a missionários já há tantos anos nesse país, servindo essa nação, e eles são nossos amigos e sempre nos falaram sobre a realidade de Angola. E sabendo do nosso amor por missões, do nosso envolvimento com a área educacional, nós já tínhamos conhecido a educação por princípios há alguns anos, e eles sabiam do nosso interesse em expandir a educação por princípios também para o continente africano. Nós já tínhamos começado algumas ações aqui no Brasil, estávamos aprendendo a metodologia, mas já tínhamos esse sonho e esse objetivo de levar a educação por princípios para contexto missionário, para crianças em situação de vulnerabilidade social. E quando nós chegamos em Angola, vocês podem observar nessa foto, nosso primeiro encontro com o Beja.
nós levamos malas com muitas doações de livros, cadernos, lápis, mas quando nós começamos a andar pelas ruas e observamos a realidade das crianças, vocês podem observar ali nessas as malas de viagem lotadas, tantas pessoas nos ajudaram, mas quando nós nos deparamos, né, aquela primeira equipe que foi para Angola, nós nos deparamos com a realidade da criança, nós percebemos, assim, o quanto nós éramos e somos impotentes diante de uma realidade tão difícil quanto a realidade das crianças, como o Beija, o pequeno Beija, que nós conhecemos ali no ano de 2011, tão frágil, andando sozinho, uma criança de aproximadamente 3 anos, totalmente nu. E eu lembro que eu fiquei perplexa nesse momento, que eu me abaixei, olhei nos olhos dele, e eu só pensava em palavras e textos bíblicos que vinham à minha mente, que nenhum passarinho cai sem que Deus saiba, todos os nossos fios, os nossos cabelos estão contados. Eu ia lembrando do amor de Deus pelo ser humano, quando eu via o Beija, e isso foi muito importante, que Deus trazia para mim essas palavras, porque foi o momento em que eu fiquei realmente totalmente perplexa, quando eu conheci a realidade da criança nesse contexto de extrema vulnerabilidade social em Angola. Nem todas as crianças, elas estão nesse contexto em Angola e nos outros países da África, mas foi a primeira criança que eu tive a oportunidade de me abaixar, pegar naquela mãozinha tão frágil, sujinho, e perceber a realidade da criança. E eu percebi naquele momento o tamanho do desafio que nós teríamos, Michele, para levar a educação por princípios para contexto africano. É um desafio muito grande que nós temos ainda, agora nós já estamos no ano de 2020, tantos anos já passaram, o ano que vem nós vamos completar 10 anos da primeira viagem missionária que nós fizemos para contexto africano, e olha que lindo, depois que nós encontramos as crianças, Deus falou muito comigo sobre a realidade das crianças durante essa viagem, o amor que Ele colocou em nossos corações pelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, mas foi tremendo. Nós capacitamos ali mais de 130 educadores, perceber a sede, o amor, o anseio do coração deles, o desejo de aprender algo novo, e realmente nós percebemos que era um solo muito fértil, né, trabalhar com os educadores angolanos. Então, nós tivemos esse momento com os educadores, e essa foto, ela representa a última história que eu quero contar agora, Michele, antes de você retornar, que foi exatamente a questão da realidade da criança, que foi o que nos motivou a criar o Programa de Educação para a Vida. No ano de 2011, quando nós fomos pela primeira vez para Angola, vocês podem observar ali na mão daquela menininha um pacotinho com cadernos e lápis, e nós colocamos um pirulito e alguns biscoitos num saquinho, e nós queríamos ter um contato com as crianças. O nosso alvo era trabalhar com os professores, que vocês viram na foto anterior, mas nós queríamos contar histórias para as crianças, abraçar as crianças, dar alguma coisa para as crianças, e aí nós fizemos esse encontro, e quando terminou esse encontro, né, vieram centenas de crianças, nós tivemos que dividir os pacotes para poder conseguir atender todas as crianças. Esse menininho de camiseta azul, ele estava chorando muito alto, e ele chorava porque ele era a única criança que ainda não tinha recebido o seu pacotinho. E naquele momento também alguém da equipe tirou essa fotografia, foi o segundo momento mais perplexo no qual eu passei nessa viagem, onde eu tive que tirar aquele pacotinho, só tinha uns 3 biscoitos do pacotinho da irmãzinha dele para dividir com ele. E nessa viagem, né, Deus falou muito comigo sobre a nossa impotência, sobre que realmente nós não podemos fazer nada se Deus não nos fortalecer e não nos ajudar. E quando nós voltamos dessa viagem com o coração feliz por cumprir a nossa missão de formar os educadores, mas com o coração muito contrito pela realidade da criança, no ano seguinte, no ano de 2012, nós percebemos que não daria para ir para Angola somente para capacitar os professores. Nós precisaríamos de um programa estruturado, com uma ementa curricular, com material para criança, material para o educador, com uma estrutura para poder, de alguma maneira, atender essa realidade de levar a educação por princípios para contexto missionário. E foi somente, então, no ano de 2012, que nós criamos o Programa de Educação para a Vida,
e no ano de 2013 tivemos a grande alegria de iniciar o programa em Angola. E a Valéria, que é a nossa entrevistada dessa noite, ela estava lá na formação, na primeira formação de educadores em Angola, e ela continua conosco ainda hoje na equipe. Michele, Deus fez infinitamente mais do que nós podíamos imaginar. Durante aquele ano, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos recursos, Michele, nós não tínhamos o programa, e nós nem sabíamos por onde começar, mas Deus foi nos conduzindo passo a passo, e nós sabemos que hoje, né, já são mais de 2.000 crianças em Angola dentro do programa, são mais de 12.000 crianças em vários países nos quais Deus tem nos levado pela misericórdia e pelo amor que Ele tem por essas crianças. Então, eu guardo no meu coração muitas lembranças sobre Angola, e um carinho muito especial por esses educadores tão amados que Deus nos conduziu ali pela primeira vez. Inspirador, né, gente? Eu conheci a Ju justamente nesse retorno, e eu lembro bem quando ela falava sobre o choro da criança. E por várias vezes nós orávamos e ela falava: Senhor, o Senhor ouve o choro da criança, né? E justamente em um desses encontros, foi que eu me tornei voluntária. E aí, então, eu quero já também desafiar a você que está fazendo curso conosco, que não sabe, Deus, eu tenho chamado e não sei o que fazer, como fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é dizer: Deus, eis-me aqui. Né? Ele quer te usar, ele quer usar a sua vida, tem um propósito. Né? E foi a partir de então que eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida e caminhar junto da equipe. Em 2013, nós estivemos lá, né, Ju, fundando, então, o Programa de Educação para a Vida em Angola, treinando também, capacitando educadores, e desde então, Deus tem feito crescer, alargar as nossas tendas, né? Então, você é muito bem-vindo a essa equipe, precisamos de você, né? E mais do que isso, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, emocional, espiritual, também precisam de você. E eu quero, então, agora já chamar a nossa convidada de hoje, que é a Valéria. Como a Ju falou, nós gravamos uma entrevista com ela e ela estará compartilhando, né, como que ela chegou a esse programa, o que ela tem feito, como tem sido. Então, nós estaremos nesse momento agora, então, recebendo a Valéria na nossa live. Olá a todos, eu sou Valéria Prazeres, quero saudar a todos com muita paz, muita alegria nesse tempo de confinamento a nível do mundo inteiro. Eu falo-vos diretamente de Angola e nesse momento aqui eu sou a coordenadora do programa Educação para a Vida. Este programa Educação para a Vida é parceria entre a atuação voluntária e igrejas e escolas locais. Tem sido um trabalho muito abençoador para as crianças, abençoador para as famílias. E desde muito cedo eu tenho um sentido da parte de Deus esse chamado de trabalhar com as crianças, um momento de contar histórias, de cantar, de brincar com as crianças tem sido um momento muito gratificante para mim, e tanto mais que toda a minha formação foi já na área de educação, mesmo para continuar a fazer esse trabalho, tanto secularmente, profissionalmente, como no reino. Bom, como a Ju compartilhou, então a Valéria está desde 2011, né? Ela participou lá do primeiro encontro de capacitadores, né, Ju? Verdade. Nossa, muito carinho pela Valéria. E foi interessante, Michele, porque nesse encontro, né, nós fomos para capacitar os professores, apresentar a proposta, apresentar o que é educação por princípios, e nós fizemos uma reunião com um grupo de pessoas, com os líderes,
e nós falamos para eles, olha, para esse projeto continuar aqui em Angola, nós contamos com vocês. Quem gostaria de se voluntariar no programa? E a Valéria, então, foi uma das primeiras voluntárias, e é quem permanece até hoje conosco na coordenação do programa. Glória a Deus por isso. Bom, nós ouvimos a Ju, né, e vimos qual foi a expectativa da equipe do Brasil, dizendo como foi a chegada da EP lá em Angola, através da atuação voluntária. Agora, então, nós vamos saber da Valéria. Como foi a chegada da EP lá em Angola, né? E qual foi a expectativa dela e de todos os educadores que lá estavam em 2011? Sim. Em 2011, chegou a Angola o primeiro grupo de missionários que começou a falar da abordagem educacional por princípios. Nessa altura, eu trabalhava numa creche, no infantário, e chegou até mim o convite para fazer parte dessa formação. Então, nós fechamos a creche e todos os educadores e participamos dessa formação. Foi nessa altura que eu tomei o primeiro contato com essa metodologia. Foi gratificante, foi muito bom conhecer a metodologia e a partir daí continuou o contato com os missionários. Falo da Juliana, da Gerda, que estiveram aqui na primeira equipe. E depois disso, então, continuamos a pensar o que se poderia fazer em prol disso em Angola. Em 2013, quando volta a segunda equipe, nós, então, começamos a montar turmas, montamos as primeiras turmas e, a partir daí, então, 2013, começou o trabalho com turminhas de contraturno para trabalharmos com abordagem educacional por princípios. Isso mesmo. Então, Conseguiu ouvir bem, Mi? Tá baixinho. Aqui estava. Se a Ana conseguir aumentar um pouquinho o volume, talvez, não sei se ela precisa tirar a gente da tela ou não, mas enfim. Pode comentar, então, Mi, o que você ouviu. Para mim estava bem baixinho. Ela falou, então, da chegada, né, e de como foi a introdução do programa de Educação para a Vida. E eu queria só localizar um pouquinho, assim, os nossos alunos e todos aqueles que participam, né, como funciona na atuação voluntária. Então, a Valéria, ela é a líder local, ela é a coordenadora local, e ela também treina professores e educadores dentro do programa e da abordagem. E aqui no Brasil, nós temos uma representante que muitos já conhecem, que é a nossa professora Janete Franco. Ela também é coordenadora de Angola. Então, a gente sempre tem alguém mentoreando alguém, né? Ninguém caminha sozinho. Então, a Valéria, ela tem sido mentoreada pela Gerda, pela Janete, e elas cuidam da Valéria para a Valéria poder cuidar dos demais educadores. E assim tem sido a nossa caminhada. E agora, então, eu tenho mais uma pergunta para a Valéria, né? Quantas escolas, professores, quantas crianças o Programa de Educação para a Vida tem alcançado em Angola, né? De 2011 para cá, a gente já caminhou quase 10 anos e esses professores, alguns continuam conosco, como a Valéria, e ano que vem a gente comemora, então, vai fazer uma grande celebração dos 10 anos, né, da atuação voluntária lá em Angola, e a gente quer saber um pouquinho como tem sido isso. Desde 2013 já passaram pelas turmas muitas crianças. Nós podemos falar aproximadamente 1.000 crianças já passaram pelas nossas turmas. Neste momento, agora em 2020, nós estamos com 2 escolas missionárias que estão sediadas em base de Jocum. Estamos com
turmas de contraturno, temos 4 turmas de contraturno. E também temos parceria com 2 projetos sociais, que um dos projetos é Um Olhar de Esperança, que é um projeto que trabalha com pessoas envolvidas com drogas e álcool, e esse projeto também ajuda os filhos desses usuários. E o outro projeto é um projeto comunitário de artes, também numa comunidade muito carente, em que tem estado também agora a parceria e começamos a trazer a abordagem educacional para o princípio. Controlamos até agora, nesse ano, para esse ano letivo, estamos com 12 educadores, mas já tivemos outros educadores que já fizeram parcerias e já não estão conosco, e tem sido um tempo muito bom. Travou o vídeo, né? Infelizmente, a Valéria concluir, mas eu creio que deu para entender. A Elvia e o Heron estão dizendo que o volume está bom, Ju, para eles, que eles estão conseguindo ouvir. Que bom. Agora, para mim, realmente ficou muito bom agora. Você quer, então, finalizar a fala da Valéria com relação aos professores que têm sido atendidos, né? E as crianças? Isso, nós continuamos com a mesma visão do projeto, como é aqui no Brasil, né, em Angola. Como a Michele falou, ninguém caminha sozinho nessa visão, então nossa missão é servir aos que servem as crianças, então nós temos hoje a Valéria, completando aí a formação da ICEP também, realizando os cursos em EAD, temos mais professores em Angola que estão estudando, estão recebendo a mesma capacitação que nós recebemos para sermos capacitadores do programa. E são esses professores, junto com a nossa equipe que vai todo ano para o Brasil, que realizam as capacitações pedagógicas. Né, continuamos nessa mesma visão. Recentemente, em Angola também fizemos ações aí pontuais para ajuda das crianças, dos projetos, questões de alimentação. Então, a gente continua com essa ação, né, Michele, de formação do educador que atua em contexto missionário, com base na IP, dentro do Programa de Educação para a Vida, agora em parceria com o PED, que está ampliando mais as parcerias de apoio, não só para o Brasil, mas também para países da África. Verdade. E aí, mais uma vez, eu quero desafiar os nossos alunos. Eu sempre faço isso, né? E vocês vão cansar de me ouvir falando isso, porque a gente vê há alguns anos, né, num contexto com muito mais dificuldade do que nós. E eu vou ter a Valéria falando agora quais são os maiores desafios da educação e do programa lá em Angola, e eu tenho certeza que os desafios deles são muito maiores do que os nossos, né? Então, sinta-se desafiado, né? Não vamos parar, vamos seguir adiante, nós vamos conseguir. A educação no Brasil, ela tem sofrido mudança, eu creio, eu tenho visto isso, né? Então, que nós possamos fazer essa tão grande mudança que todos ansiamos. E agora, então, Valéria, nos conte, né, quais são os desafios e para a compreensão da abordagem educacional por princípios em Angola, a consolidação, né, desse programa e dessa abordagem, como tem sido, né, esse trabalho num contexto que a gente sabe que é muito mais difícil do que o nosso. Uma vez por mês, nós reunimos todos os educadores, nos encontramos num dos locais que acontece o programa Educação para a Vida, e temos uma reunião mensal, que é uma reunião de
avaliação do trabalho que foi feito no mês, é uma reunião de concertação e também uma reunião de formação. É um tempo que nós temos para ver aquilo que não correu bem durante o mês, quais são as estratégias que estão a dar certo numa turma, que podem ser transferidas para outra. Os educadores aí podem trocar experiências, porque temos visto que cada comunidade tem a sua realidade, tanto social como econômica, até mesmo cultural. E isso tem sido um desafio muito grande para nós, porque o que se aplica num lugar, muitas das vezes nem se aplica em outro lugar, mas tem sido bom. É verdade, Valéria, são tantos desafios culturais, né, Michele? Não é? É assim, imagina realmente, eu lembro de várias viagens que nós já fizemos para Angola. Nós temos um projeto que fica perto de povos, comunidades tribais, então que nem entendem a língua portuguesa, e realmente ali é uma cultura diferente da capital, que é Luanda. Aqui no Brasil nós já temos essa diversidade cultural, né? Em Angola também. E sem dúvida alguma o trabalho da Valéria e dos educadores angolanos que conhecem a realidade do seu país e a realidade da sua cidade, né, das famílias que eles atendem é fundamental para que o programa seja adaptado mesmo à sua realidade cultural. Verdade, Ju. A Verônica falou que gosta de me ouvir falando assim, porque motiva ela. Então tá bom, Verônica. Então vou continuar. Eu tenho uma palavra-chave, né, Ju? Eu acho que perseverança é a palavra-chave. Né? A partir do momento que nós compreendemos o chamado, a gente precisa perseverar. E é isso que nossos irmãos têm feito. Né? Então a Valéria agora vai contar o que ela acha, né? Por que dá certo e por que não dá certo o programa de educação para a vida. Né? O programa de educação para a vida, ele não é assistencialista, não é isso, Ju? É verdade, né? O nosso alvo realmente é trazer transformação e não uma questão de dependência, mas promover o autogoverno. E às vezes alguns nos perguntam, né? Vocês vão para a África, mas vai ensinar essa abordagem? Não tem recurso, não tem livro, não tem, né? E acho que talvez o seria só para levar alimento. É claro que todos nós, todo ser humano precisa de alimento, né? Mas tem algo muito extraordinário acontecendo, né? Eles estão aprendendo como produzir esses alimentos. É fantástico, queridos irmãos, quando eles percebem todo o potencial, toda a criatividade, tudo o que eles podem fazer com tão pouco recurso. Né? Nós estivemos em setembro em Guiné, não em Angola, e eles começaram a pensar em fazer um globo terrestre a partir de uma cabaceira, que é um fruto como um coco, né? A da casca e tudo. E é tão lindo ver cada educador produzindo seus recursos, produzindo seu plano de aula a partir da abordagem educacional por princípios. Então, a Valéria vai nos contar mais um pouquinho dos seus desafios. Temos muitos desafios para efetivar a abordagem educacional por princípios. Nós temos trabalhado, as turminhas normalmente pertencem a uma igreja, e um dos maiores desafios que nós temos encontrado é as lideranças. Quando a liderança da igreja não percebe um pouquinho, o mínimo possível do que é a abordagem educacional por princípio, eles até podem começar uma parceria, mas com o tempo eles vão perdendo o interesse. Então esse é um desafio muito grande que nós temos tido, as lideranças. Mas em contrapartida, para os projetos sociais,
os projetos sociais, normalmente, nós não temos tido esse problema, que são pessoas que já têm uma mente voltada para a comunidade e já se propõem a trabalhar a longo prazo e tem sido muito bom trabalhar com esses projetos sociais. Outro desafio muito grande aqui também é a questão dos recursos internos. Nós funcionamos a partir dos recursos que vêm dos padrinhos, mas nós gostaríamos mesmo de também tornar o projeto autossustentável a nível do nosso país. Não é uma cultura instalada em Angola a questão de voluntariado. Nós ainda temos que pregar muito esse valor, voluntariado, ou importar-se com o outro, ainda é algo que nós temos que falar muito. Então é isso. O Luiz está nos perguntando, Luiz Marcelo, gostaria de saber se os professores têm formação ou são formados pela atuação voluntária. Então, alguns professores têm formação, né? Nós trabalhamos com escolas também agora em Angola, antes eram somente projetos sociais. Nos projetos sociais, normalmente são estudantes, então é a formação pedagógica que eles recebem da nossa equipe. Nós temos um programa de formação para esse educador missionário, assim como vocês que estão nos assistindo participam dos fóruns de educação para a vida, agora nessa modalidade online. Lá eles também participam dos fóruns presenciais, existe um programa de EAD também para capacitação dos capacitadores, futuros capacitadores do país. Então, respondendo de maneira objetiva, nem todos têm a formação pedagógica, Michele, principalmente em projetos sociais, mas os educadores que trabalham no contexto de escolas regulares, eles precisam ter essa formação. Então, ou eles estão nesse processo de estudos ainda, mas toda a formação em AEP, na abordagem educacional por princípios que nós usamos dentro do programa, eles recebem das nossas equipes que todos os anos viajam para lá, e agora junto com a Valéria e outras pessoas, né, outros irmãos em Angola, eles têm dado capacitações junto conosco, não somos mais somente nós que damos essas capacitações, não é, Michele? Verdade, Ju. É bom a gente frisar que existe também um currículo para eles, né, Ju? Assim como para as crianças. Exatamente. Existe, então, um currículo de formação do educador missionário. E agora, então, a Valéria vai nos dizer, eu fiquei tão feliz com a notícia que ela nos trouxe, que são as estratégias para os próximos anos. Bom, por conta da pandemia, esse ano todas as nossas viagens, né, elas foram adiadas, vamos dizer assim. E estamos bem ansiosos para retornar e rever todos os nossos irmãos, abraçá-los. E a Valéria, né, está trabalhando em favor do crescimento do programa. E o próximo passo que ela tem a compartilhar conosco do programa lá em Angola é muito, muito interessante. Então, vamos estar ouvindo agora quais são as estratégias para os próximos anos. Outro grande desafio é a questão que nós começamos a trabalhar até esse ano, agora no início de 2020, montamos uma comissão instaladora que era para trabalharmos numa legalização do programa Educação para a Vida a nível nacional. E nós começamos a trabalhar nas questões jurídicas, montamos a comissão, paramos um pouquinho agora por causa da situação da Covid-19, mas nós queremos que tão logo isso termina, nós vamos retomar os trabalhos, porque uma vez sermos reconhecidos a nível nacional pelo Ministério da Educação,
nós poderíamos contribuir de uma forma mais direta para a educação das crianças. Muitas das vezes vêm para nossas turminhas crianças que não frequentam a escola e a partir do nosso programa elas aprendem a ler e aprendem a escrever. E nós gostaríamos que se houvesse uma parceria com o governo angolano, criança que já sabe ler e escrever já poderia entrar para uma escola privada ou pública, não é? Não nas classes mais de alfabetização, poderia já ser colocada em classes superiores por causa das habilidades que ela já traz. Mas tudo isso parte de uma legalização, de uma parceria com o governo angolano, e nós estamos a orar e começar a fazer um trabalho nesta direção. Glória a Jesus, né? Ficaram felizes com essa notícia? Eu fiquei tão feliz de saber Muito bom, né, Michele? Muito bom. Olha, algo que eu acho assim lindo, tremendo, e glorifico a Deus mesmo, porque no início dessa live eu falei para vocês sobre quando nós chegamos em Angola e conhecíamos somente os missionários, nossos amigos da Jucum, José Daniel e Márcia, e hoje saber que existe um grupo, um conselho sendo formado, pessoas comprometidas, né? A Valéria está comprometida com esse trabalho junto com o seu esposo, com a sua família, assim como nós, né, Michele, servimos junto com a família. E agora não são somente eles, né? Existem mais pessoas comprometidas com essa visão e que querem estruturar o projeto no país. Um grande passo que nós demos em Guiné-Bissau foi esse, a legalização de uma missão no país, missão gerenciada por pessoas locais, e agora em Angola também temos um grupo dando esse passo. Cada país tem a sua individualidade, seus desafios, nós sabemos disso, mas o que nós louvamos a Deus é por perceber que existem pessoas que querem trabalhar a favor da criança, né, Michele? E essas pessoas Deus une de maneira estratégica, assim como nos uniu aqui no Brasil, e tem unido irmãos tão preciosos também em Angola. Verdade. A Lu está dizendo que o coração está queimando. Deixa queimá-lo. Olha, quando essa pandemia passar, ninguém segura a gente. Não aguenta a saudade das turminhas, dos projetos, né? E vamos crescer em nome de Jesus. Amém. E também, como a Ju compartilhou, nós temos feito ações para ajudar os nossos irmãos nesse momento de pandemia, né? Nós estamos sabendo da situação de cada um e caminhamos em aliança, né? É lindo, assim, eu me apaixonei justamente pelo cuidado, né? Nós somos igreja, cada um é de uma denominação, mas temos vivido como igreja dentro do programa e dentro da atuação voluntária. E estamos cuidando também um dos outros. A gente só não vai lá uma vez por ano e vem embora, e a vida, a gente toca a vida, né? A gente não vai lá passar férias ou qualquer coisa assim, mas a gente está comprometido. Desde o momento que a gente coloca o nosso pé lá, a gente fala com as pessoas e a gente tem uma aliança com aqueles irmãos. Então, quando começamos a ouvir a dificuldade das famílias, das crianças, houve logo uma mobilização, e a Valéria, então, vai compartilhar conosco sobre essa mobilização nesse tempo de pandemia. Estamos agora em casa com essa pandemia. Estamos agora em Angola com aproximadamente 60 casos positivos. Temos até agora 3 óbitos que foram a óbito. Temos alguns casos ativos e outros assintomáticos. Em Angola, o que está a acontecer é que a maior parte da população vive de pequenos negócios que faz diariamente. E por causa do confinamento, e agora nas 2 últimas semanas abri um pouquinho, que já podemos sair um bocado. Por causa desse confinamento, esses comércios estão fechados. Então nós vemos principalmente nas comunidades carentes, e que são essas as comunidades que nós trabalhamos,
o pessoal passa por muita necessidade a nível alimentar, a nível de saúde, porque as atenções estão todas viradas para o Covid-19, que já não está só a olhar para a malária, não está só a olhar para a tuberculose, não está só a olhar para outras doenças que têm sido doenças já frequentes aqui na nossa área. E por causa do medo que as pessoas têm, porque a comunicação está trazendo muitas notícias tristes, por causa do medo, muitas famílias lá na comunidade, eles são capazes de ficar com a criança que tem paludismo, a malária, que tem malária, e tem receio de sair de casa e ir para o hospital por causa das informações da questão da transmissão da Covid-19. Então, nós temos estado a nos mobilizar como Educação para a Vida, como projeto, juntando amigos para fazer uma pequena ajuda a essas famílias, tanto que nós fomos agora essa semana a 2 localidades fazer uma distribuição de cestas básicas. E ela não conseguiu concluir. Acho que cortou o vídeo. É verdade. Então, você quer falar, Ju, das ações que foram feitas? Posso falar um pouquinho? Você pode complementar também. Eu quero agradecer muito tantos amigos aqui no Brasil e também da Holanda, por meio da missão Children Ask, Impede Brasil, da atuação voluntária, da ICEP Missões, e amigos mesmos nossos que têm contribuído. E nós entendemos, Michele, que a nossa responsabilidade é uma proposta de transformação integral, né? E esse é o momento onde o aspecto físico da criança é muito importante, da família, a questão da alimentação, nós sabemos que é um problema para muitas famílias que nós temos dentro do programa. Então, essa distribuição, ela foi realizada, nós temos ali uma parceria com a missão Olhar de Esperança, do irmão Amaro, Inês e os educadores que atuam com tanto amor pelas crianças, e eles estão realmente preparando os alimentos, dando para as crianças, um alimento com um valor nutricional bem grande, é uma papa que eles compram lá, e então as crianças têm sido alimentadas pelo menos 2 vezes por semana com isso, porque elas não estão tendo agora o programa, além de kits, né, Michele, de alimentos que foram entregues para as famílias, para que elas tenham uma ajuda pontual nesse momento. Nós sabemos que nós não queremos fazer um projeto assistencialista, não é o nosso alvo, mas Jesus disse, né, eu estava com fome e vocês me deram de comer, e esse é exatamente o momento onde nós estamos realizando essas ações em todos os países nos quais nós atuamos, e nós glorificamos a Deus por essas parcerias, esses amigos que têm nos ajudado nesse tempo, e pela equipe em Angola e também em cada país, que se prontificou a organizar tudo isso, montar kits, distribuir toda essa logística, né, Michele? Olha, são pessoas que amam a Deus e servem de coração, né? A gente envia o recurso e sabe que ele está sendo empregado dentro do projeto, pessoas que servem as crianças porque amam as crianças e as famílias. E essa é mais uma oportunidade, né, Judy? Todos aqueles que estão nos ouvindo têm para ajudar os nossos irmãos na África, né? Em Guiné-Bissau está sendo entregue cestas, em Angola, Moçambique, né? Iniciaremos em Cabo Verde também. Então, se você deseja fazer uma doação, você pode entrar em contato ou com o nosso escritório, ou você tem acesso no nosso site das nossas contas e pode, então, fazer a sua doação, né, indicando o destino, e assim será entregue. Estamos sempre aqui prestando contas a todos. Então, mais uma vez, temos aqui a oportunidade de servir a Deus através daquilo que temos e somos. E aí, Michele, só uma questão, o pastor Eric também entrou em contato comigo, nossa gratidão a ele, que assim, tem apoiado tantos projetos, que quer ajudar também as famílias do Paquistão. Então, realmente, vocês que estão nos ouvindo,
Doar um kit de alimentos é um ato tão simples e tão transformador, né, Michele? Então, faça parte desse momento, dessa nossa ação aí pontual de apoio a todos os projetos de todos os países nos quais nós atuamos. Ali está passando para vocês o nosso site, entre em atuação voluntária, clique em Apadrinhe e você pode fazer uma doação pontual ou pode ser um padrinho com doações mensais do programa. Tenha certeza que todos os recursos que vocês doam para esse projeto, eles são investidos diretamente para que os educadores, os coordenadores, as crianças tenham a oportunidade de participar desse programa. E agora eu quero, então, compartilhar um testemunho pessoal, né? Quando eu comecei a orar, assim que iniciou essa pandemia, eu comecei a orar pelos nossos irmãos e preocupadíssima com tudo que estava acontecendo por lá. Eu compartilhei a minha preocupação nos meus grupos, sabe? Grupos de igreja, célula. E foi impressionante como Deus moveu o coração dos meus amigos, né? Eles nos conhecem o nosso testemunho. E começou, então, um movimento entre as famílias dos meus amigos. E talvez seja um meio que você possa ajudar, divulgue, né? Talvez, assim como eu no momento, não possa, né? Enfim, mas o que podemos fazer, o que temos, né? Podemos ser como aquele menino que se apresentou diante de Jesus. Toma aqui, Senhor, os meus peixinhos e os meus pães, né? E é Ele quem multiplica, é Ele quem pode fazer, né? Então, compartilho então aqui o meu testemunho daquilo que eu experimentei da parte de Deus, né? Compartilhando as nossas experiências com os amigos. Você também pode fazer isso. E aí eu dei para a Valéria mais uma pergunta, né? Como que ela acha que esse programa tem sido relevante no país dela, né? Quais são os benefícios, as mudanças, as transformações que ela tem visto através desse programa e através da educação cristã, a educação que Deus deseja para cada uma dessas crianças. E aí, então, ela compartilhou conosco, né, o que tem acontecido no meio das crianças. Eu quero terminar esse tempo dizendo que a abordagem educacional para o princípio tem feito muita diferença no nosso país. Eu quero começar mesmo a dizer que essa diferença começa a partir da vida dos educadores, porque quando nós entramos em contato com os princípios bíblicos e tentamos aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, notamos a diferença. Cada educador, se estivesse aqui a testemunhar isso, ele diria que na sua própria vida tem sido algo muito bom. Também tem sido bom lá nas famílias, nas comunidades, porque temos visto crianças a mudarem de comportamento, crianças a assumirem o seu verdadeiro papel de filhos, a assumirem um papel de que quando crescerem eles vão fazer o melhor pela nação angolana. Mesmo já a terminar, eu quero parabenizar a todos, incentivar a todos que estamos nessa luta. Vamos continuar, que o nosso galardão o Senhor tem guardado para nós e que nós ainda temos muito em prol dessa nação, a fazer em prol dessa nação angolana, e não só da nação angolana, todas as nações a nível do mundo, porque nós precisamos sim pregar a palavra de Deus, e que com um mundo em que Deus esteja no centro da educação, com certeza teremos uma vida muito melhor. Muito obrigada a todos. Amém. Amém. Preciosa, Valéria, né? Verdade. Bom, eu quero fazer então já as nossas considerações finais. Eu quero agradecer a todos que estão conosco, que Deus abençoe. Mais um pouquinho, né, da nossa história foi compartilhada hoje.
Na próxima semana teremos, então, um novo assunto, um novo aprendizado, né? E certamente vai ser enriquecedor. Obrigada a todos, Deus abençoe. Continuem, então, nos acompanhando e fazendo suas atividades, suas aulas, né? Para quem ainda não se inscreveu, dá tempo, né? Estamos também preparando os módulos 4 e 5. As inscrições já estão abertas, vocês podem fazer já suas inscrições e em breve estaremos reabrindo, né, a nossa turma para o módulo 1. Se você fez e gostou, então indique aos seus amigos, familiares, a igreja. O programa de educação para a vida, o currículo pode ser utilizado na igreja também, né? Dentro da escola bíblica dominical, em pequenos grupos. Talvez a igreja não vá abrir um projeto social, mas ele pode utilizar o material, né? Então, é sempre um tempo precioso, tá? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. É verdade, um grande abraço a todos e continuem realizando atos simples e transformadores a favor da criança e contem conosco e com a nossa equipe. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.